caso, primeiramente, boa noite. E bora corrigir a atividade que vocês fizeram. Eu vi que alguns de vocês conseguiram acertar tudo, outros fizeram mais ou menos, tá? Mas bora corrigir aqui. A primeira questão, o que ela vai dizer, tá? Ela vai dar um IP e uma máscara de subrede. E aí ele vai pedir que para cada par, né, de IP e máscara de subrede, vai dizer quantos bits dos 32 estão destinados à rede e quanto para endereçamento de máquina. Então, bora lá resolver a primeira questão. Tá? Ok. O que a gente tem aqui? A gente tem a primeira parte, que vai ser justamente esse endereçamento, tá? Vocês sabem que quando a gente tem 255 significa que o octeto todo é 1, né? Correto? Tá. Então vocês sabem aqui que aonde eu tenho 255 na minha máscara de subrede significa que essa parte é reservada, aonde eu tenho o bit 1 da esquerda para a direita, significa que a parte é reservada para rede e o restante quer dizer que é reservado para endereçamento. Então se eu tenho 255 aqui e nós sabemos que cada ponto separa um octeto, a gente tem quantos bits? A gente vai ter quantos bits para a rede e quantos bits para a máquina. Então, para a rede, nós vamos ter o quê? 24, né? 3 vezes 8, 24. E para host, nós vamos ter o quê? O restante que falta para chegar em 32. Né? 24 menos 32 significa que nós temos 8 bits para a rede. Bora lá. O que a gente vai fazer depois? Qual é o primeiro endereço dessa rede? Sempre que você verificar, tiver em dúvida qual seja o primeiro endereço dessa rede, você vai fazer o seguinte. Você vai pegar o endereço IP e vai transformar ele em binário. Então, 192 é assim, 1 e depois os outros 8, o restante para formar o octeto são 0, tá? Por quê? Porque esse primeiro bit aqui, ele é o quê? Ele vale 128 e esse segundo vale metade, que é 64. 128 mais 64, a gente vai ter 192. Então, bora lá. Tá? Fechei essa primeira parte aqui, o 92. 168 vai ser o quê? Vai ser o primeiro, que é 128. Só que o 64 vai ser 0. Por quê? Porque 128 mais 64 dá 192, dá 192. Passou de 168. Então eu preciso colocar quanto? O próximo bit é o quê? 32. Vamos lá? 32 mais 128 dá 160, tá? Opa. Vou colocar aqui, acabou saindo. Tá? Então nós sabemos que o próximo bit é 1. Por quê? Porque ainda nem fechou os 168. Para 168 falta quanto?
8, né? Então, o próximo bit vale quanto? Se esse vale 32, o próximo vale metade, 16. O próximo vai valer quanto? 8, né? Que é o que a gente precisa. E o restante, né? O 4, o 2 e o 1, tá? 0. Ok? Tá? 1, você já sabe, só tem um bit, né? Então, basicamente, é o último bit aqui. Tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? O oitavo vai ser 1. Ok? E o último é 10, né? A gente vai zerar praticamente todos os bits. Tá? Então a gente passou 128, 64, 32, 16, 1, né? 8. E para 10 vai faltar mais 2. Então vai ser 1, 0. Ok? Nós transformamos esse número aqui em binário. Tá? Esse número é isso aqui em binário. Qual o próximo? A gente vai transformar o quê? A máscara de subrede em binário também. 255, vocês sabem que todos os 8 bits são 1. Então, bora lá. Ponto. Deixa eu só contar aqui, gente, se não está passando. Tem 4 aqui, tem 4, estava passando. Tá? Tá? E o último aqui é tudo 0. Ok. Tá? Vocês já tiveram aula de sistemas digitais? Ainda não, né? Vocês já viram a questão de portas lógicas? Acho que isso a gente viu. Vocês lembram da porta AND? Isso. Geralmente a gente vê mais na parte de eletricidade. Tá? Mas bora lá. Como ainda não chegou essa disciplina, você já deve ter visto isso por cima, tá? A gente tem uma porta lá em sistemas digitais, que é o que trata a eletricidade, que é a porta AND. O que essa porta faz? Eu comparo 2 bits, tá? Então, se for os 2 bits forem 1, tá? 1 e 1 vai ser igual a 1. Se for 1 e 0, vai ser igual a 0. Se for 0 e 1, vai ser igual, a saída vai ser igual a 0. E se for 0 e 0, a saída também vai ser 0.
Então, na porta end, o que acontece? Somente quando eu tenho os dois bits comparados 1, é que a minha saída vai ser 1. Qualquer outra forma vai ser 0. Então, assim, a gente consegue transformar, justamente verificar qual o primeiro endereço da rede. Então, bora lá fazer junto. 1 e 1. Ok. 1 e 1. 1 de novo. 0 e 1. 0. Então, toda essa carreira aqui vai ser 0, né? Ok. 1 e 1 vai ser 1. Tá? 0 e 1, 0. 1 e 1, 1. 0 e 1, 0. 1 e 1, 1. Tá? O resto aqui é tudo 0. Ok? A mesma coisa aqui, ó. Como só tem 0 e só o último bit é 1, eu vou colocar tudo 0. Só com o último. Somente o último vai ser 1. E aqui embaixo tudo é 0, mesmo que aqui em cima fosse tudo 1, vai ser tudo 0. Ok? Agora, gente, deixa eu mudar a cor aqui. Tá? Se eu converter de novo isso aqui de binário para decimal, fica quanto? Se eu converter tudo isso aqui, tá, gente? Separando os pontos, claro. 192, isso. 168, 1, 0. Então, quando eu pego a máscara de subrede com o IP, os dois em binários, e faço uma operação AND, eu tenho o primeiro endereço IP da rede. Tá? Então, 192.168.0 vai ser o primeiro endereço da rede, tá? E a gente lembra lá que quando eu falei para vocês, o primeiro endereço da rede ele é o quê? O endereço que identifica a minha rede. Bora lá para outra pergunta, né? Qual o último endereço dessa rede? Para saber o endereço dessa rede, vocês fazem o seguinte, tá? Vocês ainda vão usar essa comparação aqui. Só que aqui, ó, aonde a minha máscara de subrede, vou até destacar em amarelo, aonde a minha máscara de subrede é 0, tá? Vocês percebem que aqui, ó, aonde a minha máscara de subrede dividiu 0, foi tudo 0, né? O que eu vou fazer? Eu vou pegar, fazer um traço aqui e vou transformar todos esses zeros em 1. Tá? Ficou um pouquinho torto aqui. Deixa eu dar um espaço, só um espacinho aqui. Para ele ficar bem baixo. Tá? Agora, o que aconteceria com esse endereço aqui
todo esse endereço aqui, tá? Vou até botar um dois tracinhos para dizer que isso aqui se repete. Só mudando esse final aqui com qual seria o endereço que eu iria ter? Isso. Ou seja, 192.168.1.255 é o último endereço da rede. Ok? Tranquilo até aqui? Tá. Basicamente a questão só pedia isso, né? Quantos bits são para a rede? Então aqui, ó, se eu contar daqui para cá, eu tenho 24, 8 vezes 3, né? Ou seja, 24 bits para a rede, que separa a rede, e 8 bits para host, tá? Essa era a primeira questão lá, como se fosse a letra A, ok? Agora, vamos lá para a letra B, né? Apesar de não ter letra. Começa a complicar um pouquinho, mas ainda não é nada de outro mundo, né? Ainda são máscaras que nós chamamos de máscaras inteiras, ou seja, elas não são fracionadas, tá? Aqui nós temos um endereço de... Qual classe de endereço é esse aqui, pessoal? Isso, é classe B, tá? O endereço de classe C é o que a gente viu anteriormente, que é o endereço que reserva 3 octetos para a rede e o último só para host. Agora nós vamos ter um IP de classe B, tanto por ele começar com 7216, que é um dos endereços privados, com a máscara de subrede dele também vai dividir 2 octetos para a rede e 2 octetos para host. Tá? Então aqui, de cara logo, tá? Deixa eu colocar aqui. Aqui de cara. Quantos bits eu tenho para a rede? Só olhando. 16, né? 2 octetos, 2 vezes 8, 16. E quanto eu vou ter para host? Também 16, né? 16 mais 16, 32 bits. Nunca vai passar de 32. Tá? E aí, vamos verificar de cabeça, assim, já dá para saber. Mas bora fazer a regrinha lá do end. Tá? Deixa eu botar aqui na cor. Botar na cor verde aqui, tá? Para ser um pouco mais rápido, eu vou já converter isso pra gente, tá? Então, 172 em binário. Opa. Coisa. Isso, tá? Vai dar isso aqui. 16 vai dar o quê? 0, 0, 0, né? Aqui eu tenho 128, 64, 32, 16. O resto vai ser tudo 0. Isso, tá? 142.
Isso. Né? 1110, tá? 142 dá isso, tá? 1110. Tá? E o 137, acho que é isso aí que tu já colocou, né? Isso. Ok. Deixa eu mudar para azul, que isso aqui tá muito... Tá. A máscara de subrede, a gente já sabe, né? Então, o resto é tudo zero. Então, vou até tirar um aqui. E agora nós fazemos a porta end, né? A operação end. Tá? Então vai ser 101011000 ponto 000 1 aqui. Aqui já vai ser tudo zero. E aqui também vai ser tudo zero, tá? Isso aqui dá quanto, gente? Isso, 172.16.0.0, tá? Primeiro endereço da rede. Ok, tá? Quando nós temos essas máscaras, é bem fácil a gente conseguir identificar aonde é que vai a nossa rede. Então, basicamente, você sabe que esses dois octetos aqui são para roxa, né? Então, é bem dividido, né? Então, você já sabe que isso aqui tudo vai ser zero. Se você sabe que isso aqui tudo vai ser zero, não precisa nem dividir aqui e transformar em 1. Você já sabe qual é o último endereço dessa rede, né? De cabeça, assim, só olhando. Isso. Vai ser o último endereço. Ok? Seria o endereço de broadcast. Tá? Do 172.16.0.0 até 172.16.255.255, todos os endereços pertencem à mesma subrede, à mesma rede. Tá? Ok. Agora é que começa a complicar só um pouquinho. Porque agora nós temos as máscaras que nós costumamos chamar de quebradas. Por quê? Porque elas não seguem essa lógica de dividir-se exatamente no ponto. Tá? E esse endereço IP aqui, gente, é de qual classe? Isso, classe A. Tá? A máscara é uma máscara mais segmentada, mas mesmo assim ainda continua sendo IP de classe A. Então,
Vamos lá. De cabeça aí, quem consegue dizer quantos bits são para a rede? 9. Isso. Por quê? Porque 128 é logo o primeiro bit que nós temos quando nós passamos aqui do 255 e separamos por ponto. Tá? Então quer dizer que essa rede é uma rede barra 9. Tá? Ou seja, eu poderia colocar o endereço IP dela e ao invés de eu botar a máscara eu colocaria a barra. 10.20.30.40 barra 9 seria o mesmo que dizer que ela possui essa máscara. Tá? E aí para host eu vou ter quantos? Vinte e três, né? Ou seja, 23 bits para endereçar. Okay. Bora lá, continuar com a nossa cor azul aqui para fazer a porta IN. Então 10 em binário vai dar o quê? Tá? Vai dar aqui 8. 20. Trinta. E 40. Tá. A máscara de subrede. C1. Tá? Faremos aqui a porta. A operação end. E aí eu vou ter 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Aqui, como eu estou comparando, olha só, 0 e 1. Então vai continuar sendo tudo 0. Opa, não tem ponto aqui. Tá ok. Então, bora lá, gente. Vou dar aqui pro preto. Qual é o primeiro endereço da rede? Isso. 10.0.0.
ponto zero. E agora qual é o último? Não. Porque tu percebe que a máscara de subrede, Tânia, ela vai ser dividida bem aqui, ó. Desculpa aí, ficou meio torto. Então, se eu pegar aqui, ó, bem aqui. Tudo bem, aqui o final vai ser 255, né? Porque a gente sabe que os octetos vão ser divididos. Mas e aqui? Se isso tudo aqui for 1, quase, Geise. Isso, lembra lá que a gente sempre começa a contar a partir do zero. Então, o último endereço da minha rede vai ser o 10.127.255. Opa, deixa eu apagar aqui para fazer direito. Dez ponto 127.255.255. É isso que nós chamamos de máscara quebrada, porque não é tão lógico quanto aquelas máscaras que a gente consegue separar exatamente pelos octetos. Então percebam só que um IP usando essa máscara, por exemplo, 10.128. qualquer coisa, já não faz mais parte da mesma rede que isso aqui. Tranquilo até aqui? Alguma dúvida? Tá. Então bora lá para nossa próxima questão aí. Ok. Tá? Essa aqui é bem interessante. Tá? Tá, gente, bora lá. Quantos bits para a rede? Vinte e nove. Ok. Se são 29 bits para a rede, quantos bits para host? 4. 4? Isso, 3, porque 3 mais 29 dá 32. Tá, bora lá. O que eu quero que vocês percebam aqui, tá? E isso é uma coisa muito recorrente. Esse tipo de máscara nós usamos em ligações ponto a ponto, principalmente ligações entre roteadores. Por quê? Bora lá. Quantos hosts eu consigo endereçar com esse IP? Vocês lembram lá, né? 2 elevado a n
menos 2, né? Porque sempre o primeiro endereço e o último endereço eu não posso usar. São os endereços de rede e broadcast. Esse eu não posso usar para endereçar as máquinas. Isso. Então, bora lá. Se eu tenho 3 bits para host, eu tenho o quê? 2 elevado a 3, né? Menos 2, eu vou ter 6 bits, tá? Na verdade, esse não vai ser o de roteador, tá, gente? O de roteador é só 2 bits, tá? Mas de qualquer jeito, eu vou ter apenas 6 hosts apenas dentro dessa minha rede. Eu acho que a de roteador é a próxima, tá? Vou já mostrar para vocês. Então eu só tenho apenas, dentro dessa rede, eu só posso endereçar 6 dispositivos. Tá? Por quê? Porque 2 elevado a 3 dá 8, menos 2, 6. Então, vamos lá. Transformar aí 192 em binário. Bora lá? Isso, tá? Apenas os 2 primeiros bits. 168. E 10. Aqui. Tá? 255, vocês já sabem que é até aqui. 255. 255. E 248. Quando é máscara de subrede é mais fácil, gente, porque você sempre pega o bit mais a esquerda. Então, se só tem 3 bits para roxa, eu vou completar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Né? O resto vai ser tudo 0. Tá? Por quê? Porque a máscara de subrede ela não é quebrada, entre aspas, né? Tá? Que nem a gente faz o endereçamento IP. Então, toda vez que eu quero subdividir uma rede, eu sempre vou pegar o bit 0 mais a esquerda. Fazer nossa operação END. Tá? E aí eu vou ter o que, pessoal? Isso fica 4. Ok. Tá? Qual é esse endereço aqui que a gente gerou, pessoal? Nove dois
168.1.8, ou seja, vai ser o primeiro endereço da rede. Agora, vamos lá. Vamos dividir aqui, ó. Ou seja, a minha máscara de subrede acaba faltando 3 bits. Então eu vou pegar aqui e dividir. E isso tudo aqui vai ser 1. Qual é o último bit dessa rede? 192, 168. Não dá 16, porque se o último bit é 1, ele tem que dar um número ímpar. Isso. Tá? Vai ser o último endereço. Ok. Ou seja, essa minha rede, ela começa no 192.168.1.8 e vai até o 15. Isso significa que esse endereço aqui é o que, gente? É endereço de rede, broadcast ou host? Isso, host. Tá? Então, bora lá fazer mais uma aqui. Tá? Essa eu acho bem interessante, justamente por conta que essa aqui é usada em roteadores, tá? Que é a 252. Tá? Bora lá. Quantos bits para a rede? Isso, 30. E quantos bits para host? 2, tá? 2 elevado a 2 menos 2, gente. 2, ou seja, tá? Eu vou apenas permitir conexões, ou seja, eu vou permitir apenas 2 hosts na minha rede. Qualquer outro host que tentar entrar nessa rede, ou vai conflitar com os endereços de broadcast e o endereço da rede, ou vai conflitar com um dos hosts. É por isso que nós usamos esse endereço, que é o famoso /30, em roteadores, que é justamente para evitar invasões, tá? É uma das técnicas de segurança aplicadas em roteadores. Nós utilizamos um /30 porque ele permite apenas 2 hosts na minha rede, tá? Ok? Então, isso aqui, gente, é um IP público ou um IP privado? Oi, vocês estão me ouvindo? Tá cortando, né? Não. São 30 bits para rede e 2 para host. Se você converter 252, você vai ver que apenas os últimos 2 bits é que são reservados para host. Só que é o seguinte, toda rede você tem o primeiro endereço dela, vai ser o endereço identificador dessa rede, e o último vai ser o endereço de broadcast. Você não pode usar esses dois endereços. Por isso que a gente sempre faz 2 elevado e isso, converter para binário. Tá? Isso aqui é porque, como vocês já fizeram, ou vocês estão com a calculadora aí, vocês podem converter isso rápido para binário.
Então vocês já estão treinando justamente para tentar enxergar isso na prática logo de cabeça, sem fazer muita conversão. 252, quem for trabalhar na área, principalmente configurando roteadores, vai ser algo que vocês vão ver com bastante frequência. Então são 2 bits para host. Ou seja, eu tenho 4 endereços na minha rede, só que 2 sempre são reservados. Aí só sobram 2 endereços para host. Tá? A gente fala que são 2 bits para host, mas no IPv4 a gente sempre descarta 2 endereços. Tá? Não importa se a rede comporta 4 milhões de endereços ou só 4. Sempre os dois, o primeiro e o último a gente vai reservar para rede e para broadcast. No caso, não é 255, gente. Se lembra lá que vai de 0 até 2. Opa, desculpa. 2. Que vai até 254. Tá, mas é o seguinte, bora lá. Tá certo isso aí. Mas olha só. Significa que tu só tem 2 bits, tá? Deixa eu desenhar aqui. Tá? Ou seja, tu só tem 2 bits. Quais são as variáveis que eu posso ter nesses bits? 00, 01, 1 e 0 e 1 e 1. Ou seja, tu só vai ter 4. Tá? Se eu converter aqui 252, tá? Eu vou ter isso aqui, ó. Tá? Vai ser lá tudo 1, né? Tá? Tá? E o último eu vou ter isso aqui, ó. Opa, deixa eu ver. Tá? 252 vai dar exatamente isso. Ou seja, eu vou ter somente esses últimos 2 bits aqui para a rede, tá? Então 2 elevado a 2 dá 4. Por quê? Porque esses dois aqui eles só podem variar nessa sequência: 00, 01, 10 e 11, ou seja, 4 endereços. Tá? Porque tu tá levando em conta aqui, quando tu faz 255 menos 252, 3, ou seja, ele vai de 0 a 3. De 0 até 3, eu tenho 4 dígitos. Tá? Tu faz 252, 255 menos 252, tu tem 3. Só que 3 quer dizer que é a variação máxima em decimal. Esse 3 aqui, ele vai poder ser 1, ele vai poder ser 0, 1, 2 ou 3. Ou seja, eu só tenho 4 variações. Conseguiu ficar um pouco mais claro? É cálculo mesmo de subrede ali, ó, o nome. Tá? Ficou um pouco mais claro aí, Geise, a questão lá do 3? Tá? Esse primeiro aqui, ó, ele vai ser rede, e esse último aqui, ele vai ser broadcast. O que eu vou poder usar para host é só esses aqui do meio. Tá? Então, deixa eu ver aqui qual é a forma de apagar isso aqui sem a gente... Tá, vou tentar fazer aqui embaixo. Não, tá piorando. Tá?
Mas bora lá. Deixa eu colocar aqui de novo. Tá? A gente viu lá que nós temos 30 bits para rede e 2 bits para host, tá? Vou colocar um asterisco aqui para a gente lembrar que os 2 bits não são exatamente para host. Então, bora lá. Uma pergunta que eu faço para vocês esse endereço aqui, ele é um endereço privado ou endereço público? Esse endereço aqui, 201.40.234.12, é um endereço público ou um endereço privado? Tá, é um endereço público, tá? Endereços privados só vão ser aqueles três: 192, 168, tudo que começar com isso vai ser um endereço privado, ou seja, ele não tem roteamento na internet. 172.16 e tudo que começar com 10 ponto alguma coisa, esses três vão ser endereços privados, ou seja, endereços que não possuem roteamento na internet, tá? Qualquer coisa fora isso, claro que nós temos uma tabela de exceções, tá? Mas são endereços específicos, bem mais específicos que esse. Que vão ser endereços de loopback, endereço reservado para documentação, mas geralmente o que vocês verem que não faz parte disso, tá? De 192, 172.10, principalmente começando com 200, 100 e alguma coisa, né? O próprio endereço do Google, que é 8.8.8.8, são endereços públicos, que são endereços que são roteáveis na internet. Esses endereços aqui privados, eles não acessam a internet. Nós usamos eles em casa, mas para acessarmos a internet nós usamos uma técnica chamada NAT, que é o que nós vamos ver mais para frente, tá? Então bora lá. 201 em binário. Tá? Esse aqui vai ser o endereço IP. Tá? A máscara de subrede vai ser basicamente isso aqui, gente. Tá?
aqui. E aí a gente faz a porta end. Opa. Tá, então bora lá. Vai dar ou seja, nós tivemos o mesmo endereço aqui. Então, o primeiro endereço vai ser 201.40.234.12, tá? Vai ser o primeiro endereço de rede. E o último, tá? Vai ser o quê? Isso. Último endereço, tá? Ou seja, do 12 até o 15 eu vou ter 4 endereços, tá? E o 12 aqui no caso não é o endereço de host, é o endereço de rede, tá? Ficou entendido essa parte? Alguma dúvida, gente? Tá, tá ok. Então, bora lá para a próxima. E aí, gente, quantos hosts já depois da gente ter visto aí, quantos hosts cabem nessa máscara? Me digam aí, essa máscara é um barra quanto? Não, olha só. Aqui pra cá eu tenho 8 bits. Daqui pra cá eu tenho mais 4. Tem o quê? Isso. Tá? Então bora lá. 8 mais 4, isso aí, tem. Dá 12. Tá? É um barra 12. Significa que eu vou ter o quê? 20 bits para endereçar. Só que a gente sabe que, na verdade, é 2 elevado a 20 menos 2. Que vai dar quanto, gente? Peguem a calculadora aí. Isso. 1.048.500 opa, 574, tá? Tranquilo? Bora lá para nossa próxima questão.
Agora vai ser justamente o inverso, tá? Ele te deu a máscara em binário. E agora vocês vão ter que transformar essa máscara para ver quanto vai dar, tá? Quantas subredes estão disponíveis nessa máscara, gente? Não, gente. Bora lá, bora com calma. Qual seria essa máscara se ela não estivesse quebrada? Como seria essa máscara, gente? Dois cinco cinco, 255, 2550, tá? Mas o que foi? Quando eu mexi aqui nessa última parte, eu dividi essa máscara de subrede. Vocês lembram lá que toda vez que eu pego um bit, eu divido em duas subredes? Então eu pego o primeiro bit, ou seja, isso aqui fica 128. Eu divido a rede em 2, né? Tá? Quantos bits tem aqui, gente, dos 240? 4. Isso, tá? Então bora lá. Eu peguei o primeiro bit, eu dividi ela em 2. Eu peguei o segundo bit, eu dividi ela em 4. Eu peguei mais um bit e dividi em 8. E aí eu peguei mais um bit e dividi ela em quanto? 16. Isso aí. Tá? Entenderam como é que funciona? Quando eu tenho aquela máscara que a gente chama de máscara inteira, tá? Que ela é com 255, significa que eu tenho ela inteira. Quando vocês veem esses números aqui variando dentro da máscara de subrede, significa que essa máscara é uma máscara quebrada. Então, vou até colocar aqui em azul. 16 subredes. E a próxima isso aí, Cleiton. Bora lá, gente. Qual o endereço de rede? Aí a gente vai ter que fazer aquela conta, né? Qual o endereço de broadcast? Qual a máscara? Quantos hosts há? Qual o intervalo válido? Ou seja, qual o intervalo de host válido? Tá, pessoal? Então, vamos lá. Eu sei que o padrão dessa máscara seria 1/24, né? Seriam 3 octetos. Mas aí eu peguei 2 bits para subdividir essa rede, ou seja, tá? Eu dividi essa rede em 4, tá? Se fizer aquela continha lá, vocês vão verificar, tá? Quem não fez ou quem acha que fez errado e tudo mais, vamos fazer o seguinte. Eu vou dar 10 minutinhos aí para vocês, se vocês quiserem conversar aí no chat, tá? E aí, 22h20 a gente volta e corrige essa questão. Pode ser?
Tá ok, então.
E aí, pessoal, conseguiu? Bora lá. Qual a resposta da gente? Ok. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Tá, isso aí. Tá, bora lá, gente. Qual é o endereço de broadcast? Isso. Qual é a máscara dela aí? Isso. Tem que treinar. Tá. Quantos hosts há? Essa era mais fácil, né? Porque ele já te dá o número de bits. Então, isso. E qual é o intervalo dela? Isso aí. Tá? Isso, só tirar o primeiro e último, tá? Deixa eu só. Deixa eu só preparar aqui mais uma atividade aqui para vocês.
Isso. Não, na verdade, com o tempo você já faz esses cálculos de cabeça já, Cleiton. O cálculo end é justamente quando a gente está aprendendo. Então você tem que aprender desde o básico e depois você já faz isso de cabeça. Agora o que não acontece é já no IPv6. Tá? IPv6 aí tu já realmente tem que usar calculadora porque é muito grande mesmo a numeração. Tá? Pessoal, vou passar mais uma atividade para vocês treinarem aí. E aí, não precisa me entregar, mas se alguém tiver alguma dúvida, pode me consultar, ok? Então, até a próxima. Boa noite, pessoal.